Fala aí, pessoal, tudo bem? Cara, antes de mais nada, fala sobre as manifestações que aconteceu neste último domingo, quais são o que eu penso, as primeiras impressões sobre, e realmente é isso. Primeiro, que eu quero falar é que eu sempre tenho um pé atrás com manifestações. Eu nunca fui fã, nunca fui de participar. Eu participei, sei lá, participei de uma manifestação do junho de 2013. Depois eu não, devo ter participado de uma outra manifestação que eu não lembro mais. Então eu nunca fui muito adepto de, sei lá, de manifestar também, como eu também não sou adepto de greve, enfim. Falando de mim mesmo por diversas questões. E quando eu vejo essas manifestações, eu vi alguns comentários de todos os lados. Primeiro que, como a direita utiliza, é uma manifestação, se não tivesse artista, não estaria cheio. Como se a direita não tivesse, sei lá, influenciadores, pastores, é, alguns artistas também. E como se essa galera também não tivesse ferramentas para trazer pessoas, né? Então, assim, cada um tem as suas ferramentas. Acho que a esquerda tem lá suas ferramentas, que são os artistas, enfim. E segundo, que essas manifestações meio que virou narrativa de público, né? Tipo assim, no dia 7 de setembro teve a manifestação da direita e em algumas cidades, alguns grupos de esquerda também se manifestaram, né? Aí começa a tirar foto, que tá vazio, que tá cheio, que é isso, que é aquilo. Uma coisa que eu sempre falo, cara, quem decide no final é quem não vai pra manifestação. Quem vai domingo, quem tem a folga no domingo, quer tomar sua cervejinha, quer sair com a sua família, quer ir pra sua reunião religiosa, quer descansar. Então, assim, a maioria das pessoas nem liga pra isso, nem liga para isso. Então, assim, a gente tá falando de uma sociedade que, sei lá, 200 milhões, tem 200 milhões de pessoas para um recorte de, sei lá, 100 mil, 200 mil de manifestantes no país inteiro, é um chute. Então, a gente precisa pensar que é legal manifestar, é legal ir para as ruas, protestar contra isso, contra aquilo, mas a gente está falando de um problema muito maior, né? Porque quando teve as manifestações de 2013 de junho, aí tem aquela questão lá do gigante acordou, cara, aí, aquele grupo ali contra a Dilma, contra os tais 20 centavos. Eu não cheguei a pesquisar não, mas para pra pensar, naquela época a passagem era o quê? R$ 3, dois e pouco, em diversas cidades. Tu pega hoje, as cidades estão o quê? R$ 7, R$ 5. Então, assim, o que adianta você se manifestar contra os 20 centavos e 1 ou 2 anos depois essas passagens vão aumentar e meio que se esqueceu. Então, claro que teve outras questões, tudo aquela questão de paliativo não, de estopim. Então, enfim, então a gente precisa pensar muito se qual é o efeito das manifestações, né? Pega ano passado também a tal lei lá do Sóstenes, da lei anti-aborto lá, que ia acabar até com o que estava perante a lei. Aí as mulheres, várias pessoas foram se manifestar, artistas, pá, e a PL não foi para frente, foi arquivada. E recentemente ele pensou em trazer de volta essa PL de uma outra forma. Então, assim, é, a galera vai se manifesta, é, ofusca-se o problema. Depois, quando o problema é ofuscado, sei lá, mais alguns meses, o problema retorna. Porque brasileiro, infelizmente, o Brasil, ele funciona muito dessa questão de mente curta, né? A gente não sabe em quem votamos para deputado, não sabemos nem o que comemos ontem. Então, assim, a coisa que vira hype,
depois a coisa acontece, depois vira esquecida, aí vai ter um outro problema. E o Congresso sabe fazer muito bem esse jogo. O Congresso sabe muito bem esse jogo. Ah, as ruas não querem a blindagem, as ruas não querem a anistia, beleza. Então vamos arquivar, deixar de lado no Senado essa semana. Acho que amanhã deve ser votado na CCJ e no plenário no mesmo dia e ser descartado, para depois, sei lá, passa as eleições e de novo eles refazem um novo projeto com um novo nome, aí vai ter uma nova manifestação. Então assim, então, assim não adianta criar paliativo, paliativo, paliativo. Ir pra rua, protestar contra fulano, protestar contra ciclano, protestar contra determinada lei, enfim. A gente precisa cortar o mal pela raiz. E é uma coisa que eu não tenho visto. Seja da direita democrática, ali do centro, e da própria esquerda. Acho que essa questão de rua, 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 ela funciona, mas ela funciona muito a curto prazo e a gente precisa de um projeto a médio prazo. Aí eu tenho visto algumas pessoas pingando, eu também tenho falado bastante sobre votar 2026 e não reeleger esses deputados, esses senadores. Mas não é uma coisa tão simples. E só o processo de rua não é o suficiente, porque a gente precisa criar uma comunicação e que essa comunicação seja eficaz para o cara que não vai para a rua e para o cara que vota no candidato de centrão. Porque a gente sabe que a gente tem o nosso sistema eleitoral é um sistema falho, com muitos problemas. Você vai pegar um Nicolas da Vida, que, sei lá, ganha 1 milhão de votos, aí puxa mais 5 candidatos. Tem a questão do deputado, que é um deputado de uma cidade média ou pequena, que está ganhando lá os 15, 30 mil votos a cada eleição, vai se elegendo porque ele vai fazer uma pracinha, ele vai dar um dinheiro na cidade, um hospital, e a gente vai vivendo esse ciclo vicioso, né? Porque você pega 2013, que era um governo, em aspas, de esquerda. Aí entra o governo de direita, que seria a mudança. Não mudou em nada. Aí volta o governo, em aspas, de esquerdas, que continua a mesma situação, com o Congresso que está cada vez pior. Quantas vezes a gente fala que esse Congresso, o próximo Congresso vai ser o pior? Até quando a gente vai ter o Congresso? Eu acho que assim, ir para as ruas vale a pena, protestar contra a PEC, contra a anistia, só que a gente precisa renovar. E a gente precisa trabalhar bastante. Que para renovar a gente precisa trabalhar bastante. Ser ativo nas redes sociais, criar uma comunidade eficaz que a galera possa votar realmente em políticos, seja ele de direita ou de esquerda, que tenham um projeto de nação, que pense no povo, que vá lá, que vá em Brasília e trabalhe e crie um projeto que seja bom para a população, bom para o povo. Enquanto a gente ir manifestar na rua, e na eleição eleger os mesmos caras que têm lobby de plano de saúde, de armas, de igrejas, de agro, de empresários, mano, o povo vai sempre ser segundo plano, porque eles vão fazer as merdas que eles já fazem há muito tempo, aí eles vão dar um chute no pé, dar um tiro no pé, que eles vão criar uma lei que vai desagradar a todo mundo, a galera vai pra rua, o projeto vai ser arquivado, aí vota meia dúzia de projetos, aí o povo fica calado, aí esquece o Congresso, aí depois volta a mesma maracutaia. É isso que tem acontecido nos últimos anos. É isso que tem acontecido nos últimos anos. Enquanto a gente não tiver um planejamento, uma união entre esquerda e direita, a galera da centro-direita, da centro-esquerda, e falar, mano, é agora de renovar mesmo. Fazer junção. Vamos eleger um governador parar com essa rixinha, por exemplo, PT e PDT em muitos estados ou cidades. Sempre colocam políticos ali e um acaba atrapalhando o outro.
E é preciso ter uma união, porque a única forma de a gente de reduzir os partidos de centrão, mano, é a união dos partidos que querem fazer alguma coisa pro Brasil, independente do seu pensamento ideológico. Não adianta ficar com essa rixinha, porque, como alguém falou, não adianta com essa briguinha de esquerda, direita, se o problema se chama centrão. Não adianta tá elegendo os mesmos caras que são eleitos desde a década de 90, desde o século 20, que não tão condizente com o pensamento político atual, com o pensamento político do futuro. A gente precisa debater temas como a escala 6x1, que parece que foi escanteado a questão da isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 mil reais. A gente, tem outras pautas que o Lula falou esses dias, debater tarifa zero. Tarifa zero tem sido algo importante em algumas cidades, tem dado certo, claro que tem dado errado em outras cidades também. Então, assim, tarifa zero, debater até a própria questão da carteira de motorista, do fim das autoescolas, que o Lula falou, aí teve o lobby lá das autoescolas, porque empresários sempre tem lobby, porque eles não querem perder o lucro. Então, assim, ninguém pensa na sociedade. Então, sempre tem essa questão. Então, a gente precisa pensar o futuro do emprego, a questão da reindustrialização. Tem tantas cidades aí que podem ser polos importantes de industrialização. Precisamos debater isso. Precisamos debater o futuro da sociedade com o advento, não, com a expansão da inteligência artificial, da tecnologia, debater cidades inteligentes, debater segurança pública. A gente está vendo o avanço das facções, do crime organizado nas cidades brasileiras. A gente vai esperar até quando para deixar de debater essa questão? Então, assim, a gente precisa votar em políticos que queiram abraçar essa ideia. A gente precisa debater urbanismo, a gente precisa debater ferrovias, transporte público, infraestrutura. Como é que um país como o Brasil não tem uma linha de trem que possa ligar uma cidade com outra cidade, um estado e outro estado? Eu não vejo ninguém, eu vejo muito pouco se debater isso. Eu vejo muito pouco se debater transporte público e a menos dependência de carro. Eu vejo pouca gente debater a questão das pessoas em situação de rua, debater a questão da moradia, combater a especulação imobiliária, a gentrificação. A gente precisa pensar em políticos que debatam essas pautas. E para isso a gente precisa criar uma comunicação eficaz, criar um planejamento a partir de agora para que em 2026 a gente consiga reeleger os que realmente trabalham e eleger novos políticos que tenham um projeto de Brasil, que tenham um projeto de Estado nas assembleias. Enquanto a gente não tirar esses políticos de suas cadeiras, cara, não adianta ir pra rua protestar. Eu acho, não adianta. Porque assim, você vai protestar, vai ser um paliativo. Porque aquela determinada lei vai ser engavetada, mas daqui a 3, 4 anos, votando no mesmo Congresso, elegendo o mesmo Congresso, essa lei volta repaginada e acontece. Como eu falei no início do vídeo, 2013 se manifestou contra os 20 centavos. De 2013 até 2025, em várias cidades aumentou que 4, 5 reais a passagem. E por que não usou a manifestação de 2013 para se debater tarifa zero naquela época? Porque foi cooptado por organizações, por grupos. Aí começou essa questão de direita assumir a MBL, o movimento vai pra rua, aí depois surgiu o bolsonarismo. Então não adianta. Ir pra rua no domingo foi essencial, mas a luta não é ir pra rua de mês em mês, de semana em semana. É uma luta diante das nossas comunidades, é criar organizações,
fechar parcerias com movimentos sociais para se buscar um político, um nome bom para aquela região, para aquele estado, que a gente possa trabalhar nesse nome e eleger essa pessoa. O que a gente precisa é um trabalho conjunto de pessoas que querem melhorar o Brasil de verdade. E a única forma que a gente precisa é buscar nomes dentro das suas legendas, talentos. A gente precisa também parar de escolher os mesmos nomes, buscar talentos em todos os tipos de área. Alguém que lida com comunicação, alguém lida com urbanismo, alguém que lida com mobilidade urbana, com cultura, com a questão do espaço público, com saúde pública, com segurança pública. A gente precisa colocar essa galera no Congresso na próxima eleição. A gente precisa colocar essa galera que seja especialista em determinados assuntos que a gente possa debater o Brasil. Eu vejo muito Elias Jabbour falando, que é uma área que eu defendo muito, que eu pertenço. A gente precisa colocar políticos, nomes desenvolvimentistas no Congresso. Aquelas pessoas que debatem planejamento urbano, que debatem planejamento de nação. Até o próprio Elias Jabbour, que é um cara que debate muito Inácio Rangel, que debata Inácio Rangel, que debata Celso Furtado, que debata Darcy Ribeiro. Enquanto a gente ficar elegendo a mesma galera do Centrão, os mesmos partidos, União Brasil, PL, PP, Podemos, Partido da Mulher Brasileira, e até o próprio centro, que tem uma galera do Centrão dentro do próprio centro, como o MDB, o PSD, pô, a galera também de centro-direita, centro-esquerda, que também tem político de centrão, que é do PSDB, do PSB, do PDT. A gente precisa, como partidos, os partidos que têm uma ideia, que têm um planejamento, primeiro é limar essas pessoas da legenda e botar gente que tenha interesse em pensar Brasil. Enquanto a gente não pensar Brasil, ou para a Assembleia Legislativa não pensar o seu estado, não adianta de ir para a rua de tempos em tempo, porque é apenas um paliativo. E agora teve a manifestação de domingo, a PEC da blindagem vai ser engavetada, e vamos esperar até quando para que esse Congresso elabore mais um projeto. O Hugo Mota falou que agora precisa fazer projeto, precisa pensar em Brasil, porque é um paliativo, a gente cala a nossa boca, para depois de alguns meses eles se unirem e criar um tipo de projeto que beneficie eles e quem beneficia suas campanhas. A gente precisa debater, unir e discutir renovação para agora. Para agora, não adianta ir para a rua. Se a gente não tiver um trabalho de base, um trabalho de comunidade, uma comunicação eficaz nas redes sociais, entre os partidos, militantes, pensadores e todos que querem realmente pensar Brasil, a gente vai eleger o mesmo Congresso ano que vem, para daqui a 2, 3 anos ir para a rua defender mais uma lei idiota que precisa de benefício para eles, e assim vai ser. E aí o ciclo vicioso vai continuar, e o Brasil só vai ladeira abaixo, como tem afirmado em vários vídeos anteriores. É isso aí. Quem chegou até aqui, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Se puder ajudar aí o projeto aí, financeiramente, agradeceria também. Até a próxima. Fui.